Como contratar a primeira pessoa para o seu escritório de arquitetura? Contratar uma primeira pessoa parece ser a solução natural quando o escritório ele começa a ficar sobrecarregado. Mas antes de abrir uma vaga, é preciso entender uma coisa. Você precisa mesmo de alguém ou ainda não organizou o trabalho que já existe. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como definir a função, como escolher um modelo de contratação e principalmente como preparar a entrada dessa pessoa sem aumentar mais a confusão e depender tanto de você dentro do escritório. Então, o primeiro passo quando a gente decide que precisa contratar alguém é a gente descobrir o que está gerando a sobrecarga dentro do escritório. Então, a gente precisa observar onde que o nosso tempo ele está sendo gasto. Por quê? Pode existir um aumento real da demanda, pode existir tarefa concentrada só em você, né, no dono do escritório, pode existir retrabalho, falta de alguma organização, ou pode ter também atividades operacionais ali que estão ocupando quem deveria estar em funções mais estratégicas. Então, a contratação, ela precisa resolver uma necessidade específica. Então, quando a gente fala de precisar de ajuda, né, de contratar alguém para nos ajudar, não traz uma função específica nisso. Meio que a gente contrata e quer que aquela pessoa faça tudo. E aí tá o primeiro erro. A gente precisa definir qual função a gente precisa contratar primeiro. E como que a gente vai definir isso? A gente vai listar, então, tudo que ocupa a rotina do escritório e separar em 3 grupos essas funções, tá? Essas atividades. No primeiro grupo, o que precisa continuar com o dono do escritório, contigo, com os teus sócios, enfim. No segundo grupo, o que pode ser delegado. E no terceiro grupo, o que nem deveria continuar sendo feito daquela forma, que a gente precisa reformular. Depois disso, a gente vai identificar onde que existe um volume suficiente para a gente justificar a contratação dessa pessoa. Por quê? A primeira contratação, ela pode ser para apoiar projetos, pode ser para apoiar um atendimento, um administrativo, uma organização da operação. Isso vai depender principalmente do gargalo do escritório. Vou trazer um exemplo real para vocês que muda a perspectiva da gente olhar quando a gente vai contratar alguém. Teve uma mentorada nossa que ela estava sobrecarregada, sentia que precisava contratar e ela sempre falava que precisava contratar uma estagiária. A partir do momento que a gente começou a olhar para essas funções, para essas atividades, separar essas atividades nesses 3 grupos que eu falei, entender o que estava sobrecarregando ela, a gente entendeu que não, ela não precisava contratar uma estagiária. Na verdade, ela precisava de uma secretária. E foi isso que a gente foi atrás com ela. A gente ajudou ela a contratar uma pessoa que ia ajudar ela mais na parte de administrativo, de gestão mesmo, então, de cadastro de cliente, de formulação de contrato, de atendimento, então, agendar reunião, confirmar reunião, preparar ali o café. Então, uma pessoa muito mais que ia auxiliar ela nessas etapas para que ela conseguisse focar também na parte de projetos. Então, o principal gargalo dela não era nos projetos em si, ela conseguia dar conta dos projetos, ela não conseguia dar conta do administrativo. Então, a gente contratou uma secretária. Então, essa é a diferença da gente entender as atividades que rodam dentro do escritório e o que realmente está demandando do tempo do escritório, tá? E uma outra coisa também importante antes da gente procurar alguém, é a gente descrever o que essa pessoa vai fazer. Então, a gente precisa deixar claro, né? O que é quais são as atividades, quais são os resultados esperados que a gente tem, com quem que essa pessoa vai trabalhar, se tem algum conhecimento específico, alguma habilidade que ela precisa ter. É importante também entender, né? O que ela vai poder decidir sozinha ou não, porque a gente quer contratar alguém que tenha autonomia. Mas para dar autonomia, a gente precisa estar organizado e entendendo tudo isso, todos esses pontos, para não concentrar as atividades também que essa pessoa vai fazer
junto de uma aprovação a todo tempo sua. E aí, a partir dessas definições, a gente consegue também escolher o modelo de contratação. Por quê? Nem toda necessidade vai precisar de uma pessoa fixa em tempo integral. Então, às vezes, pode ser que a tua demanda, ela seja suprida com um freelancer. Pode ser que não, a tua demanda seja necessária um estagiário, um secretário, enfim. Ou, às vezes, pode ser também que realmente a tua demanda precisa de uma expertise maior relacionado a projetos e precisa realmente contratar um arquiteto, né? De uma forma PJ ou CLT, se for melhor. Toda essa forma de contratação, a gente sempre indica também que converse com o seu contador para entender hoje, dentro das tuas necessidades, o que faz mais sentido. E também para que você consiga fazer um contrato com essa pessoa de, né, privacidade de dados e tudo mais, e também estipulando ali tempo de trabalho, né? Tempo assim que eu digo, não de horas trabalhadas, mas eu digo de tempo que ele vai trabalhar junto contigo, né? Então, um contrato de 6 meses, um contrato de 1 ano. Então, é importante tudo isso estar bem alinhado também para ser bom para os dois lados. E aí, quanto que essa pessoa vai custar para o escritório? É importante a gente entender isso também antes de contratar. Então, a gente não precisa só considerar o salário, né? Ou o valor mensal ali. A gente precisa incluir, se tiver, né? Impostos, equipamentos, às vezes a gente vai precisar demandar de investir de um computador, às vezes a gente vai precisar contratar um treinamento externo, o tempo também de acompanhamento contigo, todo o período de adaptação. Então, o escritório, ele precisa conseguir sustentar essa contratação não apenas para pagar o primeiro mês, a gente precisa ter uma previsibilidade de pelo menos conseguir estar com aquela pessoa um tempo X ali, sejam 3, 6 meses. E claro que a partir do momento que a gente contrata, a gente precisa ter uma preparação para a entrada dessa pessoa. Então, antes dela entrar, a gente precisa organizar, né? Todos os acessos, todas as ferramentas que essa pessoa vai utilizar, tudo que está rolando dentro do escritório para que ela entenda também um panorama geral, todas as responsabilidades que ela vai ter, então, estrutura de pasta, rotina de reunião, as pessoas que são responsáveis. A ideia é que a nova pessoa não descubra tudo a partir do momento que ela entre no escritório, mas que aos poucos ela vá entendendo que há organização e que realmente cada coisa tem o seu lugar, cada coisa tem o seu responsável. E se a gente fosse pensar nos primeiros 30 dias, como que a gente ia organizar isso? Então, a gente vai fazer uma sequência, principalmente para a pessoa também não ficar sobrecarregada de informação e para que você também garanta que ela prestou atenção em tudo e realmente entenda todo o panorama geral. Então, por exemplo, uma sequência que é possível fazer, tá? Primeiro, conhecer o escritório e os projetos, depois, acompanhar as tarefas, depois, numa próxima semana, assumir atividades um pouco menores, aos poucos ir recebendo feedbacks para aumentar essa autonomia. Então, em um mês, tu pode separar o teu escritório em 4 semanas para realmente passar todas essas informações. Então, nas primeiras semanas, passar as informações que são mais importantes para o trabalho dela funcionar e nas próximas 2 semanas finais, realmente passar coisas que são importantes, mas que às vezes não são tão de responsabilidade dessa pessoa, mas ela precisa saber onde está, com quem falar, como fazer. E também é importante marcar conversas frequentes com essa pessoa, para entender, né, as dúvidas, as dificuldades. Então a reunião semanal, ela já ajuda bastante. Se é a tua primeira contratação, é você e mais uma pessoa, essa reunião semanal já vai auxiliar bastante, tá? A gente sempre fala que essa primeira contratação, ela não tem que acontecer só porque você está cansado, mas principalmente porque você já tem uma função, você já tem uma demanda recorrente e você tem espaço para essa pessoa assumir responsabilidades e também você precisa de outros espaços para assumir outras responsabilidades. Quando a gente está preparado realmente para receber essa nova pessoa e não só deixar essa pessoa cair de paraquedas no escritório,
a gente consegue aumentar a nossa capacidade produtiva, porque a gente está muito mais organizado e muito mais direcionado a fazer as coisas acontecerem. Então, se você precisa organizar a tua equipe, entender qual aí deveria ser a tua próxima contratação, conversa com a gente pelo link da nossa descrição, deixa aqui nos comentários se tiver dúvidas, que a gente responde por aqui.